Nós precisamos, então, continuar com a nossa visão exatamente de como que a vida pode nos beneficiar em vários sentidos. Como é possível, né, fazer com que esse benefício realmente aconteça em vários níveis, qual que é o primeiro passo que a gente deve ter, qual que é a caminhada que nós devemos e precisamos fazer. Então, qual que é a ideia? Ao falar de relações humanas, nós estamos falando de diferenças a princípio. Pensa nisso. Eu tenho uma personalidade, uma persona, é fruto de uma herança espiritual do passado. Você tem a sua persona, fruto da sua herança espiritual do passado. A persona nada mais é do que uma palavra grega, né? Mostrando os personagens, as diferentes imagens que a gente faz de si mesmo e personagens que a gente vive. Então, a maioria de nós veste um ego, um eu, que não necessariamente somos nós. Eu sei que isso é meio complicado de entender a princípio, mas me dá uma chance aqui. Então, muitas vezes eu acho que eu sou uma pessoa difícil, complicada, muitas vezes eu acho que eu sou uma pessoa arrogante, na verdade eu não sou assim. Né? Eu tenho comportamentos de dificuldade, de arrogância ou de ansiedade, o que não quer dizer que eu seja assim. Comportamento, gente, é diferente de identidade. Né? Nós podemos descolar um comportamento negativo do nosso ser quando nós descobrimos uma identidade superior. Tanto isso é verdade que quando uma pessoa, né, que se sente muito culpada por erros que cometeu, e normalmente é agressiva, ela identifica, peraí, eu sou um ser eterno, que eu tenho condições de fazer coisas novas, né? Eu errei, eu me equivoquei, mas eu posso recomeçar minha caminhada. Quando a pessoa toma muitas vezes uma consciência, ela assume uma identidade nova, automaticamente todos os seus comportamentos são transformados. É assim que a gente vê pessoas transformarem por completo a sua existência, o que faz, gente, uma diferença enorme. Então, quem é você? Essa é a minha pergunta agora. Quem você sente que você seja? Né? Quem realmente você sente que você é? Esse aqui é o grande ponto. Você acredita que você é uma pessoa que está aqui para aprender, para interagir com as outras pessoas? Ou você acredita que é uma pessoa que está aqui para sofrer, para passar dificuldades? Ou você é uma pessoa que acredita que está aqui para poder se impor sobre as outras pessoas? Qual é a sua autoimagem? Porque, gente, tudo começa por aqui, né? Se a nossa autoimagem é uma autoimagem depreciativa, porque eu acho que eu não sou uma pessoa legal, eu acho que eu não sou uma pessoa capaz de lidar com as dificuldades, eu acho que eu sou uma pessoa intolerante, qual que é a tendência? É que a gente haja dessa forma. O nosso inconsciente, ele tem a tendência a armazenar informações que nós vamos jogando para dentro dele, e durante muito tempo, muitas vezes sem ter a certeza e a consciência do que a gente está fazendo, e trazer essas informações para o dia a dia. Onde que eu quero chegar? Se você não sabe quem realmente você é, corre o grave risco de você se confundir com comportamentos que não são necessariamente o que você gostaria de ter. Entende? É possível uma pessoa de bem, um homem correto, muitas vezes ter atitudes que são incongruentes com aquilo que ele deseja. É possível uma mulher, né, que naturalmente tem objetivos nobres da vida, né, ter uma derrapada ou outra, sem que isso faça com que ela deixe de ser nobre. Porque, gente, nós somos seres falhos. Né, nós temos sombras. Jung, quando falava das sombras humanas, né, falava no nosso psiquismo, nós temos partes da nossa personalidade que a gente está educando ainda. Então, lembre-se disso. Ao mesmo tempo, nós temos luz, talentos, virtudes numa mão e nós temos dificuldades em outras. E cada um vai tendo uma determinada parte, não é assim? Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que têm uma facilidade enorme para perdoar, para amar, para ajudar outro ser humano. Não é assim? Mas, ao mesmo tempo, são desorganizadas, indisciplinadas, não são focadas, prometem coisas, mas nunca cumprem, você não pode confiar nelas, gastam demais, são impulsivas, intempestivas. Mas são pessoas boas, percebe? Já às vezes você tem o quê? Vamos inverter, um misturou. Tem pessoas que são o quê? Pontuais, corretas, você pode confiar no que elas falam, né? A gente fala, fulano é ponta firme, falou, escreveu, você pode confiar. Assim, tem pessoas que são bons amigos, você fala, nossa, fulano é um grande amigo, é um ótimo ouvinte, mas ao mesmo tempo é um péssimo marido, talvez seja uma péssima esposa, talvez seja um péssimo filho. Percebe? Você pode ter 1 ou 2 ou 3 papéis sociais que você viva muito bem e outros papéis que não estão muito bem definidos. Você pode ser uma pessoa bem resolvida na parte profissional, lida muito bem com os desafios profissionais, com, né, seus chefes, os colegas, e ser muito mal resolvido na área sexual. De repente, isso é uma bagunça para você. Não é assim? Então, assim, tudo depende, gente, dessa situação. Você pode, por exemplo, ser uma pessoa muito bem resolvida na área sexual, mas já ser muito mal resolvido na parte profissional.
exatamente acontece o contrário, né? Na parte profissional as coisas travam, não flui, a pessoa não se sente feliz, ela não confia em si mesma. Então, tudo depende, né? Nós temos vários papéis, né? Nós somos um todo. Pensem nisso, né? Se nós fôssemos essa mão, nós temos vários papéis, cada dedo representaria um papel, né, que a gente vai desempenhando no dia a dia. Então, quando eu pergunto para você quem é você, esse é o item número 1 da nossa reflexão de hoje. Pegue papel e caneta para a gente fazer vários exercícios. E o primeiro deles é esse: quem é você? Você acha que você é esse monte de condutas que você não quer ter, mas tem? Ou você é um ser imortal que está aprendendo? Ok, tudo bem, você não acredita na imortalidade, sem problema. Então você é um ser mortal, mas que está aprendendo e tem condições de ser melhor, e tem condições de despertar a sua potencialidade pura, deixar a sua luz brilhar, como Jesus falava, ou deixar que o nosso grande self venha à tona, como Jung se referia. Quem você acha que você é? Você acha que você nasceu para ser uma pessoa que está exatamente reclamando da vida? Ou você é uma pessoa que tem condições de aproveitar o máximo de tudo que a vida pode oferecer? Qual é o seu papel? Como que você se enxerga? Gente, isso é muito importante, né? Essa autoimagem, ela é muito importante. Muitas vezes, o nosso problema mais grave é que a nossa autoimagem ela é muito ruim. Você entende isso? E quando a nossa autoimagem é muito ruim, infelizmente as coisas não fluem. Porque se a nossa autoimagem é muito ruim, as coisas não vão caminhar. Não vão caminhar. Porque você vai se sentir o quê? Desmotivado, você vai se sentir chateado, você vai acreditar que você não tem condições de fazer as coisas que você tem condições de fazer. Por quê? Porque de repente a sua autoimagem está negativa. Então, quando você começa a se enxergar de uma maneira diferente, você se dá a chance de crescer. Esse, gente, é que é o grande ponto, né? A gente precisa se dar a chance de crescer, se dar a chance de fazer a diferença na vida. Você precisa acreditar no seu potencial. Isso quem está falando não sou eu. Abraham Maslow, na década de 70, ele criou a pirâmide das motivações humanas, a famosa pirâmide motivacional de Maslow. E Maslow falava exatamente isso, né? A pessoa mais poderosa na Terra não é aquela que luta pelas necessidades básicas de sobrevivência, de emprego, de moradia. Não, é a pessoa que está no topo da pirâmide. Por isso que ele fez uma pirâmide, porque poucas pessoas chegam aqui no topo. São aquelas pessoas, gente, que vivem pela sua missão, que descobriram o seu papel no mundo. São aquelas pessoas que sabem quem realmente elas são. São pessoas que se libertaram da imagem errada do ego, entende? Elas não se confundem mais com seus equívocos, elas vão além dos seus equívocos. Então, se você quer realmente melhorar os relacionamentos, esqueça por enquanto o outro, que é a desculpa comum que a gente tem, e comece a pensar em você. Esqueça em mudar o mundo ao seu redor e comece a pensar em como você pode mudar o mundo dentro de você. A programação neurolinguística, pessoal, em que o John Grinder e o Richard Bandler, também na década de 70, né, criaram um sistema fabuloso de estudar a neurologia humana, observando como que a nossa capacidade física era influenciada pela nossa linguística. A famosa PNL, né, ela mostra para a gente como que nós mudamos os resultados que a gente tem emocionais em relação à vida quando nós respeitamos aquilo que é importante para a gente. O que isso quer dizer? Se você é uma pessoa que respeita seus sonhos, se você é uma pessoa que aceita sua capacidade inata, você vai acabar o quê? Modelando pessoas que são grandiosas também como você, e você vai passar a se alimentar dessa grandeza, entende? Então, ao invés da gente ficar vivendo de uma maneira medíocre, xingando as outras pessoas, humilhando as pessoas, ao invés de a gente ver de uma maneira medíocre, julgando, achando que tem razão, minha religião é melhor do que a sua, né? A sexualidade do fulano é um absurdo, não, que absurdo, Beltrano tem a cor da pele X, Y, Z, fulano de tal é pobre, ou então fulano de tal é rico, não, Beltrano nasceu na região tal, ou nasceu no país tal. Quer dizer, ao invés de a gente ficar perdendo tempo com essas picuinhas, com essas coisas pequenas, nós vamos nos perguntar, peraí, o que eu posso aprender com essa diferença? Fulano é diferente de mim. Ótimo. O que eu posso aprender com essa diferença? Esse é o ponto, né? O que eu posso aprender com esse colega que tem uma virtude que eu não tenho? Meu parente é difícil. Ok. Eu não vou mudar ele porque eu acho que ele é difícil, mas o que ele está me ensinando? Ele está me ensinando o quê? A ter mais paciência, ele está me ensinando a ser uma pessoa melhor, ele está me ensinando a ser uma pessoa mais dedicada, mais desprendida. O que eu posso aprender, entende, com quem me incomoda? Essa abordagem, gente, sistêmica, ela ajuda muito a gente a crescer espiritualmente, porque tira de nós a revolta, a raiva e o rancor, que eu sei que é muito forte em muitas pessoas. Já, quando a gente abrir para as perguntas, nós vamos falar sobre isso, né? Podem ficar tranquilos.
Mas, ao mesmo tempo, meus amigos, nos ajuda a crescer como seres humanos, né? Porque é aquela história, não tem ninguém perfeito. Eu costumo brincar, né, dizendo o seguinte, que todo mundo tem o seu tribufozinho, é ou não é? Às vezes você fala, eu tô cheio de tribufu lá em casa, meu Deus. Para alguns o tribufu é o marido, para outros é a esposa, para outros são os filhos difíceis, né? Para alguns filhos o tribufu é o pai e a mãe complicadíssimos. Não é assim? Então, a gente fala isso, claro, com todo carinho e respeito, né? O tribufu seria o sinônimo daquela pessoa difícil. Então, quem não tem pessoas difíceis para se relacionar, para aprender um pouco mais na vida? Todos nós. Só que o mais incrível é que para pessoa difícil, adivinha só quem é o tribufu? Para pessoa difícil, o tribufu é você, né? Para aqueles que eu acho, ó, fulano está o tribufu, muito provavelmente a pessoa vai achar o quê? Que eu sou o tribufuzinho dela. Quem é que tem razão? Eu costumo dizer o seguinte, olha, até um relógio parado, gente, eu gosto dessa frase, até um relógio parado tá certo 2 vezes ao dia. Então, todo mundo tem razão em algum ponto de vista. É ou não é? Todo mundo tem algum tipo de razão em algum ponto de vista.